Olá, amiga ou amigo, é bom estar contigo mais uma vez para em conjunto partilharmos lições da Bíblia, quer através da Rádio Tranquilidade, quer através do canal YouTube ou página de Facebook 2 Minutos com Ele. Eu convido-te mais uma vez a que partilhes com os teus amigos os links destes meios de divulgação da Palavra de Deus, tanto da Rádio Tranquilidade quanto de 2 Minutos com Ele. Estamos na 10ª lição deste estudo sobre o livro de Isaías. E a nossa lição tem como título Fazendo o Impensável. A semana passada abordámos os 2 servos que aparecem nos capítulos 41 a 45, o servo coletivo, identificado como Israel restaurado, que volta do cativeiro, e o servo indivíduo, que é destacado no capítulo 42 e no verso 1. Eis o meu servo, que eu seguro pela mão, aquele que eu decidi escolher. Coloquei nele o meu espírito, para que leve às nações o que é direito. Esta semana iremos ver um pouco mais deste servo, com uma missão especial e como ele aparece descrito nos capítulos 50 a 53 do livro de Isaías. O texto central do nosso estudo descreve este servo da seguinte forma. Vejamos o capítulo 53 e o verso 5, onde ele diz: Mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele, ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Como dissemos, este servo messiânico é o tema central dos capítulos 52 e 53 do livro de Isaías. Embora alguns estudiosos considerem este servo descrito nestes 2 capítulos como sendo Israel, na verdade, quando nós olhamos melhor para estes 2 capítulos, nós verificamos que eles se referem ao Messias. O Messias é identificado como rei no capítulo 52 e nos versos 7 e 8, identificado como libertador e redentor nos versos 9 a 15 e finalmente é identificado como o Messias sofredor no capítulo 53. Se nós olharmos para o capítulo 50, nós vamos encontrar quem transmite essa mensagem, pois encontramos muitos versos, começando por Assim diz o Senhor ou O Senhor fez. O capítulo 50 e no verso 1 começa com a expressão Assim diz o Senhor. E depois continua no verso 2 e 3, Eu faço secar o mar, torno os rios em deserto. E mais à frente diz, eu visto os céus de negridão e pôr-lhe-ei um saco por cobertura. Depois nos versos 4 e 5 continua dizendo, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Depois ainda continua, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. No verso 7 diz, o Senhor Jeová me ajuda pelo que me não confundo. E por fim, no verso 9, eis que o Senhor Jeová me ajuda, não há quem me condene. Esta é uma mensagem de Deus, do Deus Criador, do Deus Mantenedor, do Deus Restaurador para o seu povo, acerca daquele que será o seu libertador espiritual, aquele que os conduzirá de volta para perto de Deus. Os capítulos 52 e 53 apresentam diversas descrições deste Messias vindouro. Como dissemos antes, estes capítulos apresentam o Messias como rei, o Messias como resgatador e redentor e, por fim, o Messias sofredor do capítulo 53. Ao olharmos para a referência feita pelo próprio Jesus e descrita em João, ficamos com a certeza de que o servo sofredor é o próprio Jesus. Vejamos o que dizem os versos 38 e 41 do capítulo 12 do Evangelho de João. Diz assim, no versículo 38, assim se cumpria aquilo que o profeta Isaías escreveu, está a dizer o próprio Jesus. Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? E o poder do Senhor a quem foi manifestado? Depois no versículo 41, Isaías disse isto de Jesus porque viu antecipadamente a sua glória e falou dele. Jesus está aqui a citar o que diz Isaías no capítulo 53 e no verso 1. Quem acreditou naquilo que ouvimos? A quem foi revelada a intervenção do Senhor?
Este capítulo vai referir-se ao sofrimento e sacrifício de Jesus, o servo sofredor, com a sua morte substitutiva, a morte eterna que cada um de nós devia sofrer. O verso 4 diz assim: na verdade, ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. E nós pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava duramente. Depois, mais à frente, no verso 5, ele diz ainda: mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele, ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Este é o texto base da nossa lição. O verso 11 arremata, por assim dizer, esta referência ao Messias e ao seu sofrimento, dizendo: por causa do sofrimento da sua vida, verá a recompensa e ficará satisfeito com a experiência que teve. Depois continua: o meu servo, que é justo, fará com que muitos se tornem justos diante de mim, pois ele mesmo carregou com os crimes deles. Que mais podemos dizer sobre este sacrifício? O meu servo, que é justo, fará com que muitos se tornem justos diante de mim, pois ele mesmo carregou com os crimes deles. Foi por mim, foi por ti, foi por cada ser humano, antes e depois da sua vinda a esta terra, que Jesus fez e sofreu tudo isto. Ellen White, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, diz, referindo-se a este texto de Isaías: o Salvador profetizado devia vir não como um rei temporal para livrar a nação judaica de opressores terrestres, mas como um homem entre homens, para viver uma vida de pobreza e humildade e ser, afinal, desprezado, rejeitado e morto. O Salvador predito nas Escrituras do Antigo Testamento devia oferecer-se como um sacrifício em favor da raça caída, cumprindo assim cada requisito da lei transgredida. Nele, os tipos sacrificiais deviam encontrar o seu antitipo e a sua morte na cruz devia dar significado à inteira dispensação judaica. Mas se voltarmos ao capítulo 52, ele antevê o que acontecerá após a expiação feita pelo servo sofredor para a redenção do seu povo. As cenas aqui descritas no capítulo 52 já não se referem ao servo sofredor, mas a um povo redimido, comandado por um corajoso guerreiro que torna possível o resgate do seu povo. O verso 10 do capítulo 52 diz assim: aos olhos de todas as nações o Senhor mostra a força do seu braço poderoso, e até aos confins da terra há de ver-se a vitória que o nosso Deus nos dá. Há uma razão poderosa para esta exaltação. A sua missão de resgate foi um sucesso. Através da sua morte, cada ser humano pode agora ter acesso à vida plena que tinha sido colocado à disposição de cada ser humano quando da criação. O restante do capítulo 52 contém esta exaltação fruto da vitória sobre o pecado, fruto da vitória sobre a opressão causada pelo inimigo de Deus, Satanás. Vejamos, quase a terminar, os versículos 14 do capítulo 52, que diz assim: assim como muitos se espantaram diante dele, de tal modo estava desfigurado que nem tinha aspecto humano. E depois o versículo 15, diz assim: da mesma forma fará com que muitos estrangeiros fiquem agora admirados. Os reis ficarão de boca aberta, pois verão coisas que jamais lhe foram contadas e observarão coisas que não conseguem compreender. Deus não só redime o seu povo da opressão, da aflição, da escravidão pelas nações estrangeiras, mas especialmente através de Babilônia, e trá-los de volta à sua pátria, Jerusalém. Deus envia também Jesus Cristo, o Messias, como servo sofredor, para morrer na cruz, para redimir o seu povo e todos os seres humanos que o receberem, redimi-los da escravidão do pecado. Um dia,
Ele levará os seus redimidos para casa e então Ele reinará para sempre. A lição traz na introdução uma história mais atual e humana que retrata bem o sacrifício de Jesus por cada ser humano. Conta a lição que Log Fuk foi um cristão chinês que sentiu compaixão dos seus compatriotas que se tinham tornado escravos e que tinham sido levados para as minas na África do Sul. Ele queria levar-lhes a esperança do Evangelho, mas não sabia como. Depois de orar e olhar para o que Jesus fez, contado nos Evangelhos, ele tomou uma decisão: ir viver para o meio desses compatriotas escravos. Assim, ele vendeu-se a si próprio como escravo e durante 5 anos ele viveu e falou de Jesus àqueles companheiros. Log Fuk acabou por morrer naquelas minas, mas o seu trabalho e testemunho renderam 200 pessoas libertas do desespero e que aceitaram Jesus como seu Salvador. Foi por mim, foi por ti que Jesus, conforme diz Paulo, se privou do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e vivendo como homem, para que no futuro, tu e eu, possamos viver junto dele como príncipes. A semana que vem nós iremos falar de coisas mais práticas. Iremos falar de como viver o amor aqui nesta terra. E nós aqui estaremos juntos para estudar mais uma destas lições fantásticas do livro de Isaías. Um bom estudo e até para a semana. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pelo teu Filho Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado por ele ter vivido aqui nesta terra, ter sofrido a morte, para que nós possamos, através dela, ter a vida eterna. Ele ressuscitou como promessa para cada um de nós, de que se eventualmente morrermos antes da sua vinda, nós seremos ressuscitados também na sua vida. Abençoa cada amigo e que ele possa aceitar este sacrifício de Jesus por si, que ele possa aceitar o conforto que vem da vitória de Jesus sobre o mal. Dá-nos uma boa semana a todos, te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Um abraço e até para a semana.